Estamos ao vivo, tá, meninas? Ok. Então, vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem aqui. Então, para quem está chegando aí, boa noite. Esperar mais uns 2 minutinhos para dar tempo de todo mundo ir se conectando, porque dependendo da banda da internet, demora um pouquinho para começar. Daí acaba tendo um delay, e é normal por causa da conexão da internet em algumas casas. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Então, hoje a gente está aqui com mais uma live, aqui na página da paróquia. Hoje o assunto, né, para quem está chegando aí, é sobre catequese, né, desafios e a influência da catequese nas famílias, né, no dia de hoje, ainda mais, né, dentro do contexto que a gente está vivendo. E antes de a gente começar com a apresentação, a gente vai começar aqui com uma musiquinha, né, que é bem característica da catequese, e com certeza quem é catequista já usou essa música em algum encontro, certeza. Vai lá, amor. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que era preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Então, hoje meu contra-regra é o Antônio, a gente inverteu os papéis hoje, né? Hoje ele está aqui de ajudante. Então, para quem está chegando agora, eu vi que algumas pessoas chegaram, então boa noite de novo. Hoje a gente está aqui com 3 mulheres, né, catequistas da nossa paróquia, e a gente vai falar sobre catequese hoje, né? Então, espero que vocês curtam aí o assunto, e se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta, coloquem aí no comentário, e conforme a gente for evoluindo aqui, a gente vai parando lá para dar uma olhadinha. Então, para a gente começar aqui, vamos conhecer, né, quem são elas. Então, quem quer começar a apresentação? Que eu nem lembro quem que a gente combinou para começar a apresentação. Vamos lá, Júlia, você começa, então? Começo. Vamos por ordem alfabética, então. Eu sou a Júlia, eu participo da paróquia desde pequena, mais ativamente desde fevereiro. Acompanho a Lisana e a Andressa na catequese infantil. Legal. Lisana. Boa noite, meu nome é Lisana, eu sou catequista na paróquia já há um bom tempo, entre indas e vindas. Eu comecei como catequista aos 12 anos, ajudando uma outra catequista, e depois eu comecei a assumir turmas sozinhas, larguei a catequese por algum tempo, voltei, larguei, voltei, e agora eu já estou na catequese já há uns 6 anos direto, e não pretendo mais parar, né? E acho que é isso.
Vamos lá, dona Sheila. Meu nome é Sheila, sou catequista na paróquia desde 88. Eu comecei ajudando também, a Ieda e a Luciana, e aí elas acabaram saindo, eu continuei com a turma e estou até hoje. É catequese infantil também, crianças de 8 a 11 anos. Sim. Elas estão um pouco tímidas ainda, mas daqui a pouco elas se soltam aqui. É a primeira vez delas aqui, e eu também, vocês sabem que eu sou um pouco tímida também, então para mim não é muito fácil também, mas a gente vai evoluindo, conforme vai passando. Então, vamos lá. Então, vamos para a nossa primeira pergunta aqui, né, dentro do contexto aqui que a gente se propôs a falar hoje. Dentro do processo da catequese, né, a gente sabe que a gente tem a iniciação cristã, né, e a catequese faz parte desse processo da iniciação cristã. Daí eu queria que vocês compartilhassem aqui como que vocês enxergam, né, assim, o papel de vocês, né, que são catequistas, né, que fazem esse trabalho voluntário, que se doam. Qual que é o papel, né, de vocês na vida das crianças ali, naqueles encontros, né, que a gente tinha presencial, que agora a gente está fazendo online. Qual que é o papel de vocês na vida das crianças? Lisana, pode ser você para o primeiro? Eu gostaria de começar citando uma passagem da Bíblia, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que Jesus fala: ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E eu vejo como o catequista como uma porta de entrada, um caminho que leva para Jesus, né? E nós devemos apresentar, mostrar a pessoa de Jesus para os catequizandos e para as famílias também, né? E lembrando sempre que a gente deve dar o testemunho, né? A gente tem que experimentar esses ensinamentos e levar, ser testemunho, transmitir como forma de testemunho de vida para os catequizandos. Né? Eu acho que esse é o principal papel do catequista, né? É mostrar Jesus e acho que transformar vidas também, porque através da catequese a gente acaba transformando muitas famílias, muitos catequizandos, né? Às vezes as famílias têm problemas em casa, né? Algum problema que ela passa na vida, e através da igreja, através da gente, ela acaba mudando, às vezes, a forma de pensar, a forma de agir, a gente acaba transformando vidas, sem perceber, a gente está. Acho que esse é o principal papel do catequista na igreja, na vida das igrejas. Acho que é isso. Legal, eu acho que esse ponto que você trouxe, né, da influência que a gente acaba tendo na vida deles, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas a gente acaba dando uma catequese para a família toda, né, no final das contas, né? Então, acho que é um ponto extremamente importante esse que você trouxe. Júlia, quer complementar aí? Eu tive uma boa influência na minha vida, na minha família, que foi a minha avó desde sempre. Ela sempre frequentou, ela sempre esteve lá na igreja, e então eu já tinha um caminho, eu ia nas missas pequenas com ela. Eu lembro que a minha irmã, a mais velha, ela chegou a fazer catequese e eu acompanhava ela. Eu nem fazia catequese junto com ela, mas eu estava lá. Eu acordava primeiro que todo mundo aqui dentro dessa casa e eu estava lá, eu queria ir, eu olhava, era a Mônica e a Belmira, que dava a catequese para ela na época, e eu olhava o jeito que elas ensinavam e compartilhavam, né, os ensinamentos da Bíblia, e aí eu olhava e falava, eu quero isso, né, porque eu tenho uma boa influência, mas ela não estava ali ajudando, né, na época era jovens com as adolescentes, mas ela estava ali influenciando, não era só uma pessoa da família, era uma outra pessoa que estava te mostrando coisas e ensinamentos diferentes, e isso foi incrível para mim. Então, eu me vendo pequena, tendo esses ensinamentos, sempre foi muito importante para mim. Eu me afastei um pouco da igreja até 2017, mais ou menos, e quando eu voltei para o Crisma. E lá que eu tive a certeza que eu queria também ser uma catequista, né? Poder
compartilhar e ensinar, porque a gente acaba aprendendo com as crianças. E eu tenho uma ligação muito forte com criança. Então, você acaba sendo o exemplo. Às vezes, você não tem dentro de casa, como a Lisana disse, você acaba sendo o exemplo. Você vê a pessoa, o catequista, no caso, na igreja, todos os dias, assim, né? Nas missas, nos encontros. E aí você fala, caramba, ele também participa, ele também é a igreja. E não tem nada mais satisfatório do que você mostrar o quão bom é estar na igreja e ser a igreja. E você mostrar isso para as crianças que têm uma pureza, assim, imensurável, é muito importante. Então, o catequista, como a Lisana disse, ele é a porta de entrada para isso, né? Então, eu me vejo super grata por todos os catequistas que passaram pela minha vida, desde mais nova até o crisma, agora adolescente, adulta. Então, é imensurável o quão os catequistas são importantes na vida não só das crianças, mas da família toda. Legal, Júlia. Agora você, Sheila. Não é fácil, né, a missão do catequista. A minha catequista foi a Dona Maria, irmã do Padre Mexango, então ela era bem rígida, eu tive uma catequese de 3 anos, bem rígida mesmo, mas eu aprendi muito. E foi lá que eu senti a vontade de ser catequista. E fazendo o catecismo com ela, eu vi a minha irmã fazendo catecismo com uma catequista com a mesma idade que eu. E aí eu falei, não, eu quero ir. E eu fui atrás, conversei com o padre e comecei a ajudar e depois me tornei catequista. Foi um pouco difícil no começo, porque eu sou tímida, não gosto muito de luzes, de câmeras, não gosto muito de estar assim, tem um pouco de vergonha mesmo, né, dos pais, das crianças, então eu fui vencendo um desafio por dia, e eu tive bastante ajuda dos meus pais também, né, da minha irmã também, e aí eu fui caminhando, fui melhorando, fui me tornando mais dinâmica, e, na verdade, aquela catequese que eu tive que mudar, né, para os dias atuais, e melhorando, caminhando, amo ser catequista, eu me identifico mais com as crianças menores, né, de 8 a 11 anos, mas, assim, eu costumo dizer que ser catequista é viver com fidelidade o chamado de Deus. Então, foi um chamado, né, uma menina tão jovem, de 12 anos, fazendo catecismo e se interessou por ser catequista. Né, e foi um desafio grande, né? Fiquei com uma turma de 30 crianças, sem ter noção nenhuma, fui me aprimorando, melhorando, e foi ali que eu descobri que era o que realmente eu queria dentro da paróquia, era ser catequista, plantar aquela semente, né, ensinar as crianças, mas de uma maneira diferente da minha catequista, que era mais séria, mais rígida, né? E eu já sou mais dinâmica, gosto muito de cantar, de fazer brincadeiras, de ensinar de uma maneira mais leve, e estou aqui até hoje. Então, são muitos anos de vivência. E é difícil, realmente, é uma missão ser catequista. Né? Como a Lisana falou, muitas vezes você está passando por algum problema na sua casa e você entra num encontro de catequese e aí você tem que transformar aquela situação. Então, ali você vai conversar com eles, você vai falar sobre os assuntos, né, os encontros que você planejou, e assim, mas Deus, ele é maravilhoso. Então, a missão de ser catequista, né, o chamado que a gente tem é tão grande que a partir do momento que você entra na sala de catequese, você esquece tudo. Então, seus problemas, suas tristezas, ali você vai abrir seu coração e ali você vai realmente fazer um encontro legal. Eu acho assim que ser catequista é isso. Legal. Eu acho que pegando essa questão que vocês trouxeram aí, né, que de fato é uma missão, né, e a gente está no mês das vocações, né, a gente está no mês de agosto, né, essa semana a gente está, entre aspas, aí comemorando as vocações sacerdotais, né, e hoje, inclusive, é o dia do padre, né, então, parabéns para o Padre Dirceu, eu sei que ele não vai assistir a gente agora, mas quem sabe um dia ele entra aqui e vê o vídeo. Mas, e a gente vai comemorar também o dom, né, de ser catequista, né, e eu acho que falando um pouco aqui do que eu acho aqui, quando eu fui fazer catequese, na verdade, eu procurei a igreja porque eu estava com problema em casa, né, com os meus pais, né, na verdade.
E diferente de que, assim, não foi os meus pais que me incentivaram a ir para a igreja, pelo contrário, né? Assim, tinha uma igreja perto de casa, eu já estava cansada de algumas situações, e daí quem me recebeu lá foi a tia Matilde, que eu nunca vou esquecer da tia Matilde, né? Que ela foi minha catequista, daí eu fui coroinha, daí tomei o gosto também para ser catequista de outras crianças, e daí nunca mais saí da igreja também, né? Assim, então, acho que o ser catequista, assim, é como que você também é uma luz, né? Uma bússola, né? Também na vida das pessoas, né? De como que você acolhe, né? De como que você faz aquele aconchego e de como que você leva, né? A palavra, né? Que nem a Sheila falou, de uma forma dinâmica, né, descontraída, e não daquela forma tradicional, né, que a gente vinha, né, passando, né, eu também passei na época da escolinha, do livrinho, né, assim, então acho que a gente passou um pouco dessa época, né, e a gente, de fato, tem que ter essa questão. E, de fato, essa missão, ela é importante, né, porque muitas vezes é o primeiro contato, né, que a família e a criança tem na igreja, porque tem muitas crianças que entram na catequese que nem são batizadas, né, a gente sabe disso, né, então, o primeiro contato ali que ela tá tendo ali com a igreja é com a gente ali, né, que é a nossa vitrine ali, acaba sendo a gente ali enquanto catequista. Legal, então a gente, né, respondeu essa primeira pergunta, vamos ver como estão os comentários lá na página aí, já a gente já vai falando aqui, ó. Então, tem aqui o Roger aqui, boa noite. Vocês conhecerem, dá oizinho para as pessoas, né? Se vocês conhecerem, fala oi aí, né? Porque é importante para as pessoas se sentirem, né? Falar ali. Daí tem aqui, ó, a Dulcineia que lembrou, ó, parabéns para o Dirceu, né? Como a gente falou que hoje é dia do padre. Daí tem a Fabiana aqui, que é a esposa aqui do meu antigo vizinho aqui do Anderson, boa noite. A Noeli, né? Esposa do Paulo aqui, boa noite. A Gil, que deve estar com o Pedro lá, que é meu catequizando lá, está aqui assistindo a gente também. Daí aqui tem o João Pedro, né? Boa noite, que Deus abençoe vocês. Daí tem a Sil... Hã? O que foi? Amém. Que Deus abençoe Amém, eu falei João Pedro, corrigindo, é José Pedro, tá? Daí tem a Silmara aqui, que é a esposa do Edson, né? Da Pastoral da Família, boa noite. Peraí, vou botar... Guilherme, boa noite, Fê e Gui ligados, que daí são meus catequizandos também, tá? Eu paguei para eles assistirem, tô brincando. Eu falei, gente, assiste lá que a gente vai falar de catequese hoje. Daí tem a Marinês, que é a mãe da Ana, que é a nossa coroinha, boa noite, ela sempre está aqui com a gente, a Socorro, né, que também é catequista, né? Tá aqui, boa noite, meninas. Daí tem a Júlia aqui, oi, mãe. Você está no mudo, Sheila. Oi, Júlia. Daí tem a Edna aqui, boa noite. Daí tem a Marcinha aqui, ó, boa noite. Olá, pessoal abençoado da nossa comunidade católica. Daí a Marcinha Sheila, grande mulher, que Deus lhe proteja sempre com sabedoria e fé. Amém. Daí a Júlia de novo. Oi, Sheila, é sua filha. É isso aí, tem a mãe famosa, é assim, tem que aguentar aqui, ó. Boa noite, Priscila, Lisana, né, Júlia, que Deus ilumine vocês nessa linda missão. Amém. Daí a Júlia aqui, ó, que a Helena continue sendo firme na fé, te amo. Tá? Daí a Andressa aqui, né, que a gente até já falou dela aqui também, é uma catequista, né, dentro aqui da nossa paróquia, ó, a missão de catequista é maravilhosa, uma bênção. Daí tem a Elaine aqui, ó, boa noite a todas. Daí a Marcinha, parabéns a todas as missões, parabéns para o Dirceu. E daí a Socorro. Oi, Sheila, você foi catequista da Letícia, minha neta, que hoje tem 20 anos. Socorro, você entrega a idade da Sheila, assim, não precisa falar quantos anos tem a sua. Ai. Então, aqui já foi o primeiro bloco aqui,
Amor, você consegue tocar mais pedacinho da musiquinha? Pedacinho da musiquinha antes de a gente ir para o segundo bloco. Ó, para você, ó. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus ama, sonhar como Jesus sonha, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus vive, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, e como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Ok. Queria que vocês escrevessem aí no chat, assim, quem lembra dessa música, né? Que sentimento desperta aí com essa música, né? Porque essa música, ela tem bastante história, assim, pelo menos na minha catequese, né? Ela tem bastante história. Então vamos lá, meninas, vamos aqui para a segunda parte, né? Aqui da nossa conversa aqui. E daí a pergunta, né? Agora, assim, quais os desafios, né, da catequese hoje, né? E o que a gente pode fazer de diferente, né? A gente até falou de maneira bem breve, assim, né? A gente sabe que nós vivemos modelos de catequese totalmente diferentes, né? Da forma, né, como era conduzido, da forma como era falado das coisas. Então, quais os desafios que a gente tem na catequese hoje? O que a gente pode fazer de diferente? E complementando, assim, até era bom a gente contar o que a gente está fazendo de diferente agora, nesse momento de pandemia também, né? Além daquilo que a gente já faz de diferente no nosso dia a dia aí. E não esquecendo de a gente comentar bastante de quais são os desafios que a gente enfrenta. Sheila, pode começar agora? Vamos lá. Os desafios são grandes, né? A gente está introduzindo a família dentro da catequese, está trazendo os pais, né, junto para essa catequese, trabalhar, na verdade, se unir, né? E eu acho que também tirar um pouco as crianças da realidade de hoje, né? E trazer ela mais para a religião, fazer com que ela goste, não por obrigação, mas que ela aprenda a gostar da religião, aprenda a buscar coisas novas, com a ajuda do catequista, com a ajuda dos pais. E hoje a gente está fazendo a catequese virtual, né? Que seria para que não fique, nesse momento de pandemia, não fique parado, né? Então a gente está fazendo um trabalho bem legal, todo mundo está gostando, né, apesar de não estar presente, mas a gente faz os nossos encontros com bastante alegria, né, diversão e músicas, e assim, na verdade, a gente não deixou isso parado, a gente está caminhando. Eu acho que dos desafios, eu acho que o maior é trabalhar junto com os pais, o catequista junto com os pais, sabe, para trazer a criança realmente para a religião, porque a vida aí fora é muito mais atrativa, né, as festas, os bailes, tem muita coisa interessante, e que a catequese acaba ficando de lado, né? Eu vou para a catequese, e aí lá eu vou aprender sobre Jesus, mas e o que eu vou fazer com isso? Muitas vezes eu escutei isso no início da catequese. E hoje as crianças já não falam mais isso, né? Hoje as crianças já estão
pegando gosto realmente pela religião, aprender coisas novas, e realmente saber o sentido da religião católica, né? E tentar colocar em prática os mandamentos. Então, assim, eu acho que a base de tudo é isso, é o catequista trabalhar junto com os pais. Porque quando a gente tem esse trabalho, fica bem mais fácil da gente caminhar. Então, as crianças, elas desenvolvem mais. Eu vejo isso na minha turma. Os pais que são mais presentes, que estão ali junto, que ajudam, que se preocupam em saber como está os encontros, o que eles estão aprendendo, pedem para eles passarem, né, as informações, eu vejo que essas crianças caminham melhor. Aquelas que têm que se virar sozinha, que muitas vezes chegam na catequese e só isso, tem uma dificuldade maior. Então, esse é o maior desafio. Mas na equipe da família, né, já começou a fazer, a Priscila e o Antônio começou a fazer um trabalho bonito também na paróquia, e eu acho que ajudou, né, alguns encontros que eu pude participar, e os pais, assim, fazendo pergunta. Então, a gente sente que muitos têm vontade de aprender coisas novas, de estar conhecendo, de poder ajudar o filho, mas muitas vezes o trabalho, os estudos ou as coisas mesmo de casa acaba impedindo que eles consigam participar. Mas seria muito interessante isso. Legal. Quem vai agora? Lisana, Júlia? Pode ser. Vamos lá, então, Lisana. Então, o principal desafio é que nem a Sheila falou, né? É trazer as famílias. Eu vejo hoje 2 desafios na catequese. O primeiro deles é trazer as famílias, fazer com que as famílias se interessem, né? Porque muitas vezes a família manda a criança, o adolescente para a catequese por tradição, né? Ah, o meu pai fez, meu avô fez, eu fiz, então você vai fazer também. E às vezes a criança não quer estar lá, falta incentivo da família, né? Eu acredito que fé a gente aprende em casa, né? Eu já recebi muitas crianças que não sabiam rezar, não sabiam fazer o Pai Nosso, e o pai e a mãe chegavam na porta da sala, deixava a criança lá e depois só ia buscar. Assim como eu já tive catequizando também, que no dia da primeira Eucaristia a família não foi. Né? E eu perguntei para ele, eu falei assim, cadê sua mãe, seu pai? Ah, eles não vieram, eu vim sozinho. Então a criança, ela se interessava sozinha, né? A família não tinha interesse. E muitas vezes, se a família não tem interesse, a criança também não vai ter. Ela não vai querer estar ali. Né? Hoje, graças a Deus, eu sou catequista minha mãe. Né? Ela já é falecida, mas ela que me incentivou, ela que me deu aquela força, aquele apoio, ó, você vai fazer a primeira Eucaristia, você vai fazer o crisma, minha mãe me ensinou a rezar, e tem crianças que não sabem, né? Então, a grande dificuldade, o principal desafio mesmo é as famílias, e é que nem a Sheila falou também, é mais interessante o mundo lá fora do que aqui dentro, né? Principalmente, a gente vê muito isso na Semana Santa, né? Que as famílias têm a Sexta-feira Santa, onde a gente faz a vigília da catequese, e aí nós convidamos as famílias para participar, a criança simplesmente vira e fala, eu vou viajar. Então, é mais importante para a família viajar, curtir, do que estar ali, né? Do que estar ali. Então, eu vejo um desafio muito grande nisso. E o outro desafio também ainda falta um pouco assim de recursos. Às vezes falta recursos, falta espaço para a gente trabalhar com as crianças. Né? E recursos que eu falo é assim, a criança ela aprende mais de uma forma lúdica. Então, às vezes falta um recurso audiovisual para a gente, falta espaço, às vezes a sala é minúscula, não tem como a gente fazer uma atividade diferente. Às vezes a gente quer até levar a criança para um outro lugar, mas os pais até que meio que fica assim preocupado, né? Ah, meu filho vai sair da igreja, ah, meu filho vai ter catequese em outro lugar diferente. Existe essa certa resistência, né? E esses são os principais desafios, né, que a gente enfrenta. E o que fazer diferente? Aí que está a questão, né? Às vezes a gente tenta, a gente convida os pais, a gente conversa, mas não depende só da gente, né? A gente faz o que a gente pode, a gente pede orientação para o Espírito Santo, para ver o que a gente consegue fazer, mas realmente é bem complicado isso. A família existe uma certa resistência ainda, né?
E eu acho que evangelizar a família, descobrir, né, o porquê que a família não está lá. Às vezes é por falta de conhecimento também, sabe? Então é complicado, mas a gente tem que investigar, tem que conversar com as famílias, ver o porquê, essa resistência de não participar, de não ir para a igreja, e tentar resolver, né? Tentar conversar, ajudar da melhor forma. É isso aí, Elisana. Acho que esse desafio aí que você colocou acho que a questão dos recursos acho que é importante, né, assim, de como que a gente também cria uma atmosfera, né, para que seja de fato um aprendizado, né, então, compartilhando aqui um pouquinho, assim, a gente, na nossa turma de catequese, a gente tenta trazer um pouco desse dinamismo, né, então, o Antônio geralmente toca nos encontros, a gente leva o nosso computador para poder passar um filminho, né, de uma maneira artesanal, né, mas a gente passa o filminho, né, para a gente poder, de fato, fixar, né, aquele conteúdo, né, mais fácil, né, porque, de fato, quando é a maneira lúdica, facilita, e essa questão da família, de fato, é um desafio mesmo, tá, porque acho que eu, então, a gente teve sorte aí com os pais dos nossos catequizandos, assim, né? Eles chegaram meio receosos, né? Puxa, quem são esses dois, né? Até porque já fazia mais de 10 anos que eu não dava para catequese para criança, né? Assim, a gente dei muitos anos lá atrás, quando era mais jovem, né? Depois dei crisma, ajudei em grupo de jovens, participei muitos anos da pastoral da juventude e, de fato, eu tinha me afastado da catequese. E daí, quando a gente foi falar para o Marquinhos se ele precisava de catequista, né, ele falou assim, preciso, tá precisando de catequista. E daí foi quando a gente abriu a turma, né, do sábado à tarde, né, que é um horário que é o horário que nós também tínhamos disponibilidade também, né, para poder, de fato, ajudar, né, e eu acho que os pais hoje, né, da forma como eles colocam lá, eu acho que a gente ajudou a conectar, aí acho que baseado nesses desafios aí que vocês colocaram, e da forma como a gente foi abordando os assuntos, né, a gente também dá lição de casa para os pais também, não só para as crianças, né, então foi um jeito de conectá-los também, né, eu sei que no começo eles ficavam meio bravos, né, mas agora eu sei que eles gostam de fazer as lições de casa com as crianças também, né, então a gente criou um elo aí, mas a gente fala no último bloco direitinho, assim, e eu sinto falta mesmo das crianças ali, de como que a gente despertou ali do lado lúdico ali, né, com algumas dinâmicas, com algumas coisas, de passar a palavra de uma maneira diferente, né, que acho que esse é o nosso desafio, né, de como a gente cumprir nossa missão, de passar um conteúdo que a gente sabe que tem que passar, né, de uma maneira geral, e como que a gente segue, né, esse conteúdo de uma maneira que a gente prenda a atenção das crianças com todas essas coisas que tem lá fora, né, o celular principalmente, né, que às vezes fazem parte do corpo, né, então a gente tem que lidar com esse desafio também, né. Vai lá, Júlia, você. Como elas pontuaram e eu falei na primeira pergunta, as crianças elas precisam de um exemplo e tudo isso começa dentro de casa, porque até você ir para a catequese, você tem situações na sua casa. Então, se você não tiver quem você se inspire, você vai olhar e falar, mas para quê? Para que serve isso, né? Então, essa forma das crianças mostrarem o desinteresse e nós, como catequistas, ter que manter esse interesse, mostrar que não é só mais um dia de aula, como eles pontuam, e pelo menos na sala em que eu estive ajudando a Lisana e a Andressa, eu já ouvi as crianças falarem como se fosse escola, e ter que pontuar que não, é um encontro, e a gente não está aqui como se fosse a escola. Você tem que manter os pais interessados. Se você não tiver um alicerce bom dentro de casa, você vai olhar, mas para quê? Tem as crianças, graças a Deus, que se inspiram sozinhas e vão buscar a igreja sozinhas, mas muitas delas não são assim. E elas acabam indo por uma tradição que vai empurrando, mas chega lá, meu pai não vai para catequese, minha mãe não vai para catequese, meus avós não vão para catequese, ou não vão para missas, ou não foram, enfim. Por que eu tenho que ir, né? Então, os pais
além de tudo, têm que se manter interessados para poder ser o espelho para as crianças, né? O interesse das crianças, eu acho que ainda é o menos difícil, né? Porque você tendo uma boa forma de mostrar que aquilo não é só uma aula, que não é só mais um dia que você vai gastar sem o seu celular, sem o seu videogame, é interessante, é importante, vai te fazer bem. Então, sempre, em primeiro lugar, é o interesse dos pais. E, em segundo lugar, eu acho que é a forma de manter as crianças interessadas, e depois vem isso de recursos que são bem necessários, mas que, infelizmente, falta. Então, é isso. É sempre os pais que têm que ter aquele empenho de mostrar o quão necessário é, que vamos estar juntos nessa, vamos ler a Bíblia juntos, vamos assistir um filme juntos e vamos conversar sobre isso, vamos escutar uma música e vamos debater sobre ela, vamos ler um livro juntos sobre isso e vamos conversar, ou após um encontro, se você não quiser fazer isso de dia de semana, após o encontro, vamos conversar. E aí, como que foi? O que você entendeu? Né? Vamos sentar e vamos olhar, vamos ler a Bíblia juntos, vamos entender. Falta muito. Legal, Júlia. Acho que esse desafio que você trouxe aí de a gente não configurar, né, desde o primeiro dia que ali não é uma aula, que a gente não é professor, isso também é um desafio, né? Então, eu lembro que desde o primeiro dia, né, foi um dos combinados que a gente fez, né, que eu não era professora, porque eu nem pedagogia fiz, né? Eu falei que eu não era professora, que era para me chamar de Pri, de Priscila, qualquer coisa né, que pudesse chamar. O Antônio também falou a mesma coisa. E a gente sempre tenta, eu falei aqui de lição de casa, assim, mas a gente sempre tenta falar assim que são combinados, até para não fazer associação com escola, né? Então, acho que esse também é um desafio, né? De como que a gente desassocia, né? Da escola, né? E mostrar que ali é um encontro, ali é um momento que a gente está junto ali para refletir ali uma palavra, né? Uma reflexão, né? Que a gente vai aprender alguma coisa diferente, nova, sobre aquele contexto da igreja, né? Então, assim, acho que esse também é um desafio, acho que foi um ponto bem lembrado aí pela Júlia aí, né? De como que a gente sai do contexto escola e entra no contexto, eu estou ali refletindo ali, eu estou num encontro, né? Eu estou num grupo de partilha ali, né? Porque a catequese não é só o catequista, né? A participação ali dos catequizandos também faz diferença, né? E eu nunca esqueço da pergunta de um dos meus catequizandos para o padre, né? Se o padre podia ter filho. A gente estava lá na sacristia, lá, né? Eu estava mostrando lá as roupas do padre, né? As cores das estolas, lá, o que era cada cor, né? Falando de liturgia. E daí o padre Dirceu aparece lá na sacristia, né? Daí eu falei, ó, aproveitem aí, façam as perguntas aí para o padre, né? Aproveita que ele está aí. Ele falou, daí foi o Nicolas, né? Foi o Nicolas que perguntou. Ele falou assim. Daí o Nicolas falou assim, padre, o padre pode ter filho? E daí, ó, aquele dia eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Ele falou assim, ó, filho não pode ter, mas a gente pode adotar se a gente quiser. Olha aí, tá vendo? Eu não sabia. Eu aprendi isso naquele dia com a pergunta do meu catequizando. Então, assim, catequese também é uma via de mão dupla, né? Assim, eu falo que a gente aprende bastante com eles também, né? Porque pelo menos na minha turma lá, tem uns que são bem questionadores e perguntam bastante, né? E meu Deus, como que eu respondo essa pergunta agora, né? Então, assim, a gente tem que, né, pegar lá nosso arcabouço lá de conhecimento e tentar responder da melhor jeito possível, né? Para sanar aquela curiosidade, né? Aquela ansiedade, né? De querer saber coisas diferentes, né? E se fosse Jesus hoje, o que ele faria, né? Então, assim, as perguntas que são engraçadas, né? Eu me divirto. Bem, vamos lá, já, meninos, só para vocês saberem, ó, a gente está no segundo bloco e já estamos com quase 40 minutos. Tá vendo como passou rápido? Aí, Sheila, passou rápido.
Vamos ver os comentários aqui agora, aqui, ó. Tem o Noel está sempre com a gente. Que bom, Noel, que você conseguiu acessar o chat hoje, né? Você não estava conseguindo aí outro dia. Então, parabéns para essas meninas guerreiras. A gente envelhece e nunca esquece da primeira catequista, né? Que teve tanto no primário como na catequese, né? Então, porque são elas que te ensinam os primeiros passos, tanto escolar como religioso. Podem ter certeza que daqui 50 anos ou mais, alguém estará lembrando de vocês. É verdade. E que nem acho que foi a Júlia que colocou, né? Assim, a gente acaba virando referência. Não, olha lá, a minha catequista, olha lá, né? É assim, né? Então, acho que, de fato, isso é uma coisa que pega bastante, ó. Outro dia sobre isso, aconteceu comigo. Eu estava numa festinha da escola da Ana, né? E chegou um menino do meu lado, eu nem conhecia o menino, ele me cutucou. Oi, você é catequista? Eu falei assim, sou. Eu fui seu catequizando e eu nem lembrava do menino. Ele já estava um rapaz, quase homem já. Aí eu falei assim, que legal. Tá? Ele falou assim, eu fui seu catequista em tal ano, tal, aprendi muito com você, então achei isso muito bacana, sabe? Sua voz deu uma sumida, Lisana. Oi? Sua voz deu uma sumida, perdi uma parte da sua frase. Eu acho que foi por causa da internet, da conexão. Voltou. Daí, Sheila, tem a Márcia aqui querendo, de fato, igual a Socorro, entregar a sua idade, hein, ó. A Sheila foi catequista da minha filha, 23 anos. Obrigada pela sua participação na vida cristã dela. Gratidão por tudo. Daí tem o Joãozinho aqui, que você também não conhece, né, Sheila? Boa noite a todas as catequistas da paróquia. Minha querida sobrinha Sheila nasceu para ser catequista. Sei que ela gosta demais. Daí a Mônica aqui, né, que também é uma outra catequista aqui da nossa paróquia também, ó. Boa noite, menina. Sheila, Júlia, Priscila e Lisana, parabéns pelo empenho. Daí tem a Marcinha aqui, ó, daí falando da música, né? Essa música me lembra minhas manhãs de domingo lá na São Judas Tadeu. Ficava ouvindo com meus amigos, ensaiando para tocar nas missas. Você toca, dona Márcia? Como assim? Vamos conversar disso direito, hein? Daí tem a Tati aqui, ó, boa noite. Daí tem a Célia Farias aqui, ó, boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês nessa missão de evangelização. Daí a Nélia está colocando aqui, missão difícil, porém gratificante. Muito gratificante. Daí tem a Elaine aqui, ó, vocês catequistas são pessoas abençoadas por Deus, pois juntamente com a família educam religiosamente nossos filhos. Parabéns pelo lindo trabalho. A Sheila está fazendo um coraçãozinho lá, né? Tô vendo que ela... A Socorro aqui, ó, vocês são verdadeiros exemplos para todos, evangelizando sempre, aqui ela complementou. Daí a Márcia aqui está fazendo uma pergunta aqui, ó, Sheila, relate um momento tão difícil que você pensou em desistir nessa missão. Daí a mesma pergunta vale para vocês, meninas, Lisane e Júlia, e quanto a vocês? Daí, só para terminar aqui, ó, parabéns às três, vocês têm o dom do diálogo, muito importante ter o domínio da argumentação, de fé, para florescer os corações das crianças e adolescentes. Os pais têm que incentivar a caminhar juntos, não basta mandá-las para a igreja, a primeira missão em criação e educação se faz em casa. Isso aí, Marcinha. Vai lá, Sheila, qual o momento que você pensou em desistir? Então, eu tive um problema com uma criança, muitos anos atrás, né, um menino na catequese, e eu fui conversar com a mãe dele, explicar que ele estava agindo errado, não estava, né, participando dos encontros direito e não deixava ninguém participar. E a mãe dele me falou muitas coisas ruins para mim, ela estava muito nervosa, não sei o que aconteceu, e ela falou na época com a Beth, que era coordenadora, e falou mal de mim, né? E falou que eu não era uma boa catequista, que eu tinha que sair da comunidade, porque o filho dela não era assim, ou seja, o que ele era dentro da sala, ele não era na casa dele.
Mas ela falou coisas que eu nunca ouvi na minha vida, né? Eu sou catequista desde os 12 anos, eu vou fazer 44 anos, então é uma história de vida. Então é uma história, eu amo demais. E assim, é aquilo que você falou, é um trabalho do coração, né? É um trabalho voluntário. E eu fiquei muito mal porque, assim, a minha coordenadora na época, que eu admirava, que eu gostava, ela não me defendeu. E ela deixou a mulher falar um monte de coisa para mim na sala, na sacristia, e eu tentando me defender, aí simplesmente eu falei para ela, não quero mais ser catequista. Minha turma estava na metade, né? Não tinha feito ainda. Eu falei, não quero mais, você arrumou um outro catequista, né? E fui embora para casa. Aquilo doeu, chorei, falei com a minha mãe, desabafei. E ela falou assim, Deus vai mostrar para você o melhor. Eu fiquei fora da igreja um dia. No outro sábado eu estava lá e eu falei, não, eu não vou desistir, porque assim, eram 25 crianças, uma teve problema. Então, ou seja, não era a catequista que era ruim, né? Uhum. E quando eu voltei, o amor que eles me receberam, né, foi muito grande. Então, eu acho que, respondendo a pergunta da Márcia, foi o dia mais difícil da minha vida, porque eu ia desistir de uma coisa que eu gostava, da minha missão, por causa de um comentário que não era legal. Então, aí eu voltei no outro sábado, estou até hoje, e não pretendo desistir, não. Acho isso aí, Sheila, que bom que você não desistiu, que bom. E aí, Lisana, alguma coisa que... Algum momento difícil? Eu falei, eu comecei a catequese, né, aos 12 anos de idade. Então, eu era muito nova, adolescente, então eu dei catequese por um tempo, aí eu parei. Depois, Deus ficava lá me colocando, né, volta, e eu voltava. Então, desistir, eu nunca desisti. Eu me afastava por um tempo e depois eu voltava, né? E um momento, assim, que me fez quase desistir da catequese mesmo, não foi nada relacionado à catequese, né, propriamente dita, foi quando eu perdi a minha mãe. Foi um momento muito, assim, difícil para mim, muito complicado, né, porque a minha mãe era meu tudo, minha mãe era minha base. E aí eu perdi minha mãe, eu estava grávida na época do meu segundo filho, e aí eu tive problemas de saúde também, e eu parei, eu pensei, eu falei, isso eu não vou dar conta, sabe? Eu não quero, eu não vou mais. Só que, ao mesmo tempo, eu não podia desistir, porque eu estava ali, eu sou catequista hoje, graças à minha mãe. Foi ela que me levou para a igreja, foi ela que me incentivou, sabe? Ela me levou, na época, para conversar com a Beth, que ela queria que eu fizesse alguma atividade na igreja, e aí ela me levou para conversar com a Beth, e eu conversei, a Beth, a gente está precisando de catequista, você quer? Quero. E aí eu comecei. E minha mãe sempre me incentivou, minha mãe sempre estava ali me apoiando na catequese, às vezes ela me ajudava, ela ficava com a minha filha mais velha, né, com a Ana, para mim poder dar catequese, sabe? Então, ao mesmo tempo que eu queria desistir, porque eu tinha perdido a minha base, eu tinha perdido o meu alicerce, eu lembrei que o meu alicerce era o real motivo de eu estar ali. Então, eu acabei não abandonando, mas esse foi um momento, assim, muito difícil, que quase eu desisti realmente, mas estou aí até hoje, né, e pretendo continuar por um bom tempo. Isso aí, Elisana. E você, Júlia, você que está chegando agora, o que você conta? Nenhum momento assim que eu quis desistir da catequese em si, mas eu quis desistir da igreja, enfim, muitos problemas aconteceram e aí eu comecei a olhar e falar, não tem solução, isso não me ajuda em nada, isso não me leva a nada. E na época eu estava fazendo crisma, estava terminando. E eu sempre gostei muito de debater, gostei de falar, e toda vez os meus catequistas falavam, fala você, fala aí. E eu sempre, não. E aí, quando começou a acontecer todos esses problemas, eu comecei a me fechar bastante, comecei a faltar. E aí, no dia do meu retiro, o meu catequista e meu padrinho Valdo, ele me puxou para um canto e falou, vamos lá, o que você quer? Né? E aí eu sempre quis ensinar, eu sempre quis estar ali
com as crianças e de alguma forma. Não importa se eu fosse para a escola, se fosse catequese, não importa. Eu sempre quis estar ali com as crianças, passando alguma coisa para elas. E aí, o Valdo e Toninho, e a G, e a Beth, enfim, eles todos fizeram, parece que um trabalho juntos para me colocar, né, para me mostrar o caminho certo, que era o que eu queria, mas no meio de tanta coisa ruim eu não enxergava e eu queria me afastar e eu queria ficar comigo, eu não queria nada, assim, eu queria tudo e não queria nada. E aí o Valdo, principalmente, me incentivou bastante, ainda mais como meu padrinho, sempre lá, pegando no meu pé. Vamos, Júlia, vai, você quer. E aí eu entrei e fui de cabeça, e aí ele já começou a me apresentar para todo mundo. E aí foi o momento que eu olhei assim para minha avó, é o meu momento, é o meu momento. Eu tá fazendo catequese, e aí eu e ele ia para catequese junto e voltava junto. Vó, não precisa mais levar ele, agora é comigo, eu sou catequista. E aí foi o momento que eu olhei, eu falei, é isso, eu quero e não espero. Ultimamente tenho tido alguns problemas, então não tô tão, né, focada como eu estava no começo, mas tudo está se acalmando e aos poucos tudo vai se ajeitando e desistir não é uma opção. Legal, hein? Isso mesmo, desistir não é uma opção, é uma boa frase. Desistir não é uma opção, é isso aí. E para a gente terminar de ler os comentários, para a gente ir para o último bloco aqui, a Nélia deu uma sugestão aqui, né, dos pais fazerem as leituras da missa, né, quem sabe assim eles passam a participar, né, é uma sugestão, né, a gente pode incentivar, né, meninas, a gente pode sugerir isso quando a gente voltar, né, vamos colocar assim, né. Aí a G aqui, ó, estava falando nessa, ela está falando boa noite aqui, ó, Maria Fontana, a Dani Xavier, que está sempre aqui com a gente também, ó, boa noite, meninas. Daí tem a Karen aqui, ó, que é na outra catequista aqui da nossa paróquia, né, ó, boa noite, meninas, a live tá bem legal. Você não vai fazer coraçãozinho, Sheila, agora? A Karen vai ficar com ciúme, você fez para todo mundo. Ela não ouviu, eu estava no mudo, fala de novo aí que ela não ouviu. Para você, Karen. Daí a Sandra aqui, ó, meu catequista aí na Vila Zate foram o Tacílio, irmão da Maria, e também a Marli, irmã da Maristela. Eu não conheço. Você conhece, Sheila? Não? Eu também não conheço, não. Não. Daí a Lia aqui, ó, a Lia também, que é mãe da Daiane já esqueci o nome do irmão dela, meu Deus. A Lia aqui, boa noite. Daí o Noel está colocando aqui, ó, Sheila veio de uma família muito religiosa, né, filha dos meus amigos Severino e Helena, que trabalhamos juntos, muitos anos juntos na igreja, e seu tio Geraldo, que Deus o tenha, também tem uma religiosidade muito grande, e agora, de contrapeso, o nosso guerreiro Joãozinho, então ela tem esses exemplos na família, e as outras meninas eu não conheço, mas com certeza já vêm de famílias religiosas também. Então, Noel aí, né, falando daquilo que a gente está falando, que a Júlia até comentou bastante, né, do exemplo, né, que é importante, né. Daí, a Marcinha aqui, ó, obrigada por responder e compartilhar esse momento de desafio, Sheila, Lisane e Júlia. Júlia é tão nova e já mostra uma força de uma postura de empoderamento feminino. Parabéns aí, Júlia, feedback para você aí, ó. A Regina aqui, está sempre com a gente também, ó, boa noite para vocês. A Marinês aqui, cada dia melhor. Daqui a Gia, ó, Júlia, sempre perseverante, a comunidade precisa de você. Ao seu lado temos catequistas maravilhosos que vão caminhar junto com você. E daí que tem a Daiane aqui, boa noite, povo abençoado, ó, tá vendo, ó? Vocês achavam que não ia dar em nada aí, pessoal, tudo falando de vocês, tá vendo, ó? Então, agora, a gente vai para o nosso último bloco, né, daqui da nossa live aqui. Moça, quer cantar mais um pedacinho? Então, vamos aqui para o nosso cantor aqui, né, para ele cantar mais um pedacinho aqui para nós. Não invadam, por favor. Depois que eu terminei de repetir
olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a sorrir. Pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado. E ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir como Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, sei que dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, sei que eu dormiria muito mais feliz. Muito bem. Obrigada. Obrigada, mãe. Então, vamos aqui para o nosso último bloco aqui, né, que a gente vai falar aqui a questão da família agora, né? Então, como que, né, nós que somos catequistas aqui, né, como que a gente pode conectar a família na catequese, né? Então, e o que vocês acham, né, que vocês influenciaram já na vida familiar de um dos catequizandos de vocês ali? Júlia, quer começar agora? Pode ser. Vamos lá. Eu já tinha falado, eu já falei, né, sobre o que fazer para as crianças e as famílias ficarem mais conectadas, que é ler, tirar um tempinho do dia, ler a Bíblia ou assistir um filme, mas se não quiser também, ou se não tiver tempo, depois de um encontro, agora que os pais têm a chance, de fato, de assistir ali a aula do lado, né, o encontro do lado das crianças, poder depois debater sobre o que entendeu, sobre o encontro em si. E eu não tenho muito tempo, né, na catequese, então eu não posso dizer de alguma criança em específico, mas o meu primo, que faz catequese, eu e ele, assim, somos muito grudados, quase como irmãos, e eu influenciei ele, né? A minha avó, ela vai para a igreja, ia para a igreja, né? Antes da pandemia e tudo mais. Ela ia para as missas, ela ia, buscava, mantinha aquele contato bem próximo. Mas como uma influência mais jovem, eu sempre fui o espelho para ele, né? Não só na vida religiosa, mas na escola, enfim. Então, eu influenciei ele, eu tenho certeza disso. Mas é alguma criança que eu dei catequese, eu não tenho como falar. E sobre como os pais e as crianças se conectar, eu acho que é tirando, de fato, um tempo para entenderem juntos, né, debaterem, conversarem sobre isso, sobre a Bíblia, sobre os encontros, contar as histórias da Bíblia, eu acho isso muito interessante. O meu irmão, que tem 6 anos, ele gosta bastante de escutar todas as histórias. E quando começa de mais cedo e mantendo aquele contato de historinhas, como tinha todo domingo, na Record, eu acho que torna tudo muito mais fácil, você ali do lado, junto, ensinando e debatendo e conversando. E é isso. Muito bem, dona Júlia. Vamos lá, Lisana. Espera aí, Lisana, que você está muda. Você que pôs no mudo, aí eu não consigo tirar. Agora foi. Então, como conectar, né, as famílias na catequese? Eu acho que, primeiramente, é através do convite, né?
convidar as famílias a participar dos encontros, principalmente, porque muitos pais acham que não podem participar do encontro, né? Ah, o encontro é só para as crianças, eu não vou participar, eu não posso, e é pelo contrário, o pai deve participar do encontro, não só pode, como ele deve, né? E muitas vezes alguns pais também têm vergonha, né? Ah, eu não vou, é um monte de criança, tal. Mas acho que não tem nada a ver, eu acho que é muito bacana, sabe, os pais participarem do encontro. Eu costumo fazer com as minhas crianças, né? Não sempre, mas algumas vezes a gente faz um café da manhã, a gente tem um encontro normal, e no final a gente faz o café da manhã com os pais. Algumas vezes eu convido, né? Eu dou catequese com a Andresa, a gente convida os pais para rezarem com a gente. A gente costuma também, às vezes, final de ano, fazer pecinha de teatro. As crianças apresentam teatro para os pais, né? Falando sobre o nascimento de Jesus. Então, acho que fazer essas atividades assim um pouco mais diferentes, um pouco lúdicas, né? Eu acho que traz um pouco os pais também para a catequese, né? Então, é uma forma aí de trazer. E muitas vezes também acaba influenciando positivamente, né? Eu já soube de pais que falaram assim, ah, meu filho está frequentando a catequese com você, e ele mudou em casa, ele mudou o comportamento, antes ele era teimoso, fazia muita bagunça, hoje não, ele está diferente, sabe? Então isso influencia bastante. Legal. Vamos lá, dona Sheila. Bom, eu tenho um exemplo muito legal que aconteceu na minha turma muito tempo atrás, eu só não lembro o nome da menina. Eu sei que eram duas primas que estavam fazendo catecismo comigo e depois de um encontro, ela veio conversar comigo e ela falou que chegou na casa dela, as tias estavam brigando com a mãe dela, mas foi uma briga muito feia, duas famílias no mesmo quintal. E ela falou que não aguentava, ela era palavrões e foram para agressões. E ela chegou e falou: olha, gente, eu aprendi hoje com a minha catequista que a gente tem que perdoar, que a gente tem que conversar e ter um bom relacionamento. E a tia dela com a mãe dela pararam a briga e ficaram olhando para ela. Ela falou: a minha catequista falou que não pode fazer isso, que vocês precisam conversar. Então, quando ela me contou isso, foi uma alegria muito grande, porque eu entendi a importância do catequista, né? Foi um comentário, foi um encontro que nós tivemos falando sobre o perdão, sobre a conversa, e realmente eu falei isso. Não era na ignorância, não era na briga que a gente ia resolver. Conversando a gente se entende, né? Saber falar, saber ouvir. Então, isso foi muito importante. Então, o catequista também tem essa influência. E sobre os pais, eu acho assim, como a Júlia falou, né? Os pais, por exemplo, terminou o encontro, chegou em casa, ou mesmo no caminho, geralmente vai de carro buscar o filho, né? Então, falar: oi, meu filho, olha, o que você aprendeu hoje, né? Qual foi a leitura? E, assim, procurar se interessar. Então, quando o pai faz isso, o que acontece? Além de incentivar o filho, o que ele aprendeu, né? Ele também vai aprender, ele também vai despertar o interesse de todos os sábados saber o que de diferente o catequista está passando. O que o catequista está ensinando para o filho dele? Da mesma maneira que na escola eles aprendem, na catequese é diferente, né? Sobre religião, mas é importante. E é como eu já falei, a importância dos pais. O pai presente, a criança tem mais incentivo, né? A criança, ela vai ter aquela vontade de caminhar, aquela vontade de continuar na religião. Agora, se os pais muitas vezes deixam os problemas, os desafios da vida interferir e deixa a criança sozinha, a criança não vai ter interesse. Ela não tem um amigo que vai com ela para a catequese, né? Ela não tem um parente que está ali perto. Então, isso é muito ruim. E o que o Noel falou é verdade. A minha raiz é uma raiz muito boa, né? Eu tenho avós que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas tinham um coração bom, as orações, a religião era muito importante para ele, religião católica, eles contavam coisas da época deles, eram muito legais. Né? Então, assim, meus pais também, na religião católica, meu tio João também é da igreja, né, o tio? Então, assim, eu tenho uma família
Por isso que eu fiz coraçãozinho, porque eram todas as pessoas que são importantes para mim, são pessoas que me dão apoio. Então, eu me sinto feliz por isso, né? Tenho meus amigos, vizinhos, então, assim, isso é importante, o apoio. Então, se os pais, que é o mais importante, né, começar a querer saber mais, ter mais curiosidade, eu acho que isso vai incentivar. E como a Lisana falou também, eu acho que os encontros de catequese também é legal, mas no meu caso, tem alguns pais que trabalham de sábado, então deixam a criança e já vão embora. Então, não tem aquele tempo para estar ali junto. Mas aquele encontro que você fazia, Priscila, era muito interessante, da família. Então, você e o Antônio passando os encontros, eu acho que isso também é legal. Porque é um encontro só dos pais, então, assim, aquela conversa, né, aqueles ensinamentos, a vivência de vocês passando para os pais. Na minha turma, tive várias pessoas que gostou. Então, eu acho que deveria continuar, porque, assim, vocês têm uma experiência um pouco maior que a gente, né? Então, ó, para vocês também. Imagina, imagina. Eu acho que, pegando um pouco do que vocês falaram ali, né? Quando a gente faz de coração, né? Tem tudo para dar certo, né? Eu sempre falo isso, né? Eu acho que, compartilhando um pouco também da minha experiência como catequista aí depois de muitos anos, eu acho que eu virei da família, de todos os meus catequizandos, assim, porque a gente criou uma conexão tão grande entre nós, as crianças e os pais, assim, que, foi muito bacana, assim, né, mas a gente puxou a orelha deles no começo, obviamente, assim, justamente nessa linha do que você está falando, Sheila, assim, vocês também são parte disso, a catequese não sou só eu e o Antônio. Se vocês não fizerem parte de vocês, a gente não vai sair daqui 2 anos com aquilo que a gente espera, né, assim, e aquilo que acho que até o Neo colocou, né, assim, a catequese tem que marcar mesmo a nossa vida, né, porque é o início de tudo, né, assim, é ali que a gente está começando, de fato, ali nessa relação, né, e eu posso falar, assim, que os pais compraram, né, assim, então, falando ali da minha experiência ali com a minha turma ali, os pais compraram, né, a ideia ali, a briga mesmo, né, de estar junto ali, né, e vira e mexe, a gente chama eles para fazer o encontro, a gente faz o encontro eles com as crianças, né, e o que eu acho legal, assim, que tem mães, né, que trabalham de sábado e às vezes trocam o dia só para poder estar no encontro, né, então, percebeu também a importância, assim, isso para a gente é super gratificante. E a gente fez o encontro uma vez para capturar, né, o que tipo de influência a catequese estava tendo dentro da casa deles, né, e apareceu situações parecidas com o que você falou, Sheila, assim, poxa, eles estavam brigando, daí eu falei que não era para brigar, daí, então, assim, daí vai lá e leva uma palavra, e fala uma coisa, e fala outra, de ser mais carinhoso, de ser mais paciente, de ser mais de escutar mais, de ser mais atento, né, com as coisas da casa também, para ajudar o pai e a mãe, então você vê que você, de fato, influencia lá naquela família e naquele dia a dia, né, e eu, assim, estou morrendo de saudade, assim, de dar um abraço naqueles meninos, nos pais, assim, porque a gente, de fato, criou uma relação bem próxima ali com as famílias mesmo. E eu acho que um ponto importante aqui de conectar é essa questão do diálogo mesmo, né? De como que a gente traz, de como que a gente insiste, né? De como a gente não desiste de chamar, né? Mesmo a cada não que a gente recebe, a gente continua chamando. Olha, vamos participar, né? Vamos participar, né? Então, acho que o não desistir, né? O ser persistente também é importante ali no meio do caminho, né? Legal. Meninas, 1h10. Viu, Sheila? Você estava morrendo de medo, estava tímida, foi super bem, não foi, meninas? Então, vamos aqui para os comentários finais, para a gente poder fazer também indicação de algum livro que a gente queira fazer aqui para as crianças e para os pais aqui, para a mensagem final aqui. Vamos ver quem mais deixou algum comentário aqui. Daí tem a Ana Paula aqui. Cadê aqui? Boa noite. Daí tem a Socorro aqui, ó, Júlia, você é bem-vinda, gostei do seu comentário. Aí, Júlia, tá vendo? Tá fazendo sucesso, Júlia. Daí tem o Noel, falou assim, agora os cumprimentos vai para o casal Antônio Bétio, né? E Priscila.
E Priscila, por esse lindo trabalho que vocês estão fazendo, grandes guerreiros. Obrigada, Noel. E você não estava aqui na outra live, mas o Antônio te convidou para você vir aqui fazer uma live com a gente, para contar a história da paróquia e todos os causos que você sabe do povo aqui, que você fica comentando aqui, tá? Então, só para você saber que ele te convidou, tá? Então, convite feito novamente aqui, tá? Daí tem aqui a Fabiana aqui, né? Sei da importância desse caminho de iniciação cristã na vida das crianças e adolescentes. Ótima live, parabéns pela iniciativa. Seguimos firmes. Daí tem a Dani aqui, lá da Santo Expedito. Ela fez uma pergunta aqui. Vocês acham que o horário da catequese é vantajoso para as crianças? Sim, eu acho que sim. Eu acho que poderia durar mais tempo, né? Porque a gente tem só um encontro de 2 horas, passa voando, né? Muitos pais, muitas famílias vão me matar por falar isso. Mas eu acho que o tempo deveria ser prolongado, tipo o sábado inteiro, sabe? A gente falar tudo que a gente tem que... Bacana, né? Brincadeira, mas eu acho que depende da família também, né? Depende muito do horário que enquadra melhor para ela, né? Para a família ou para o catequista. Mas eu acho que é vantajoso, sim. Eu também acho, assim, eu acho que, inclusive, na paróquia a gente acaba tendo várias opções de horário, né? De manhã, à tarde, inclusive, né? Que é a minha turma, inclusive. Assim, acho que até para poder possibilitar, né? Algumas coisas ali. Mas eu acho que também 2 horas é pouco, tá, Lisana? Assim, porque a gente fica... 2 horas numa semana inteira, né? Se a gente for ver, é 0,0100001% lá, né? Do tempo da semana, né? Então, se tivesse um pouquinho a mais, eu acho que ia ser bem legal para poder, de fato, aproveitar mesmo ali o contexto ali, né? Talvez estar mais próximo do horário da missa, né? Assim, no domingo, talvez, assim, para poder conectar mais. Então, assim, mas eu acho que eu acho que o horário é vantajoso, sim. Eu não sei se é isso que a Dani esperava que a gente respondesse, mas é a pergunta aqui que ela fez. Daí a Mônica colocou aqui, parabéns, Júlia, Vitor é super participativo, ele é meu catequizando, que Deus continue abençoando vocês. Daí, É ele mesmo, meu primo. daí tem a Lia aqui, parabéns, meninas, por essa missão abençoada, essa missão é muito importante, a preparação para receber o corpo de Cristo pela primeira vez, né? Minha catequista foi a Neuzinha Sanches, Deus abençoe grandemente a missão de vocês. Daqui tem a Sandra Fontana. Eu vou tirar daqui, senão tampa a cara de vocês, eu vou ler aqui o comentário aqui direto. Parabéns, meninas, pela garra e determinação. Deus abençoe essa linda caminhada. A catequese, de fato, é muito importante para todos. Através das crianças, muitas famílias voltam à igreja, é verdade. Bom ponto, Sandra, bem lembrado. Na época dos padres oblatos, no início da comunidade, eles iam nas casas das pessoas e chamavam mesmo os pais para participar com os filhos. E assim, muitos casais iniciaram na comunidade. Puxa, que legal, nem sabia desse começo, hein? Daí tem a Marinês aqui falando, minha filha aprendeu muito com a catequese, acho que os pais têm que participar para poder ajudar os filhos a gostar de participar. Tem pais que não vai só no dia da primeira Eucaristia. Daí tem a Marcinha aqui, obrigada pela noite de exemplos de fé, abraços a todos envolvidos, Priscila e Antônio, beijo para você, Sheila, Juju e Lisana. Já virou Juju aí, Marcinha, já virou Juju. Os 5 catequistas estão ótimos, né? Então, o Antônio já entrou aqui na live também. O dom de ser catequista é maravilhoso, para mim é a fase mais importante de todo cristão. E é verdade. Meninas, chegamos aqui ao final. Vocês têm algum livro para indicar, algum filme que vocês queiram deixar aqui de dica aqui para os pais ou para as crianças que talvez estejam assistindo aqui junto com os pais, inclusive? Bom, eu tenho 3. Eu tenho um filme. Pode Vamos falar, lá. Júlia. Vai lá, Pode Júlia. falar. Vai lá, Júlia, vai lá. Tá bom. Eu tenho um filme que eu acho que quase todo mundo já assistiu, mas eu acho sempre bom assistir de novo, porque, em particular, ele é um dos meus preferidos, que é A Paixão de Cristo.
E é muito importante porque mostra o caminho todo e mostra as lições que, enfim, que Jesus deixou para nós. Então, esse é um dos filmes que eu mais gosto e Vai recomendo. lá, Lisana. Bom, um dos filmes que eu ia recomendar é A Paixão de Cristo também, que a Júlia já recomendou. Mas tem um outro também muito bom, que é Maria Madalena, né? Conta ela acompanhando Jesus, né? Como discípula também. E eu amo esse filme. E um outro filme que eu amo de paixão, que ele é mais para crianças, sempre que passa na televisão eu estou assistindo com os meus filhos, que é O Príncipe do Egito, da Disney, né? Que conta a história dos 10 Mandamentos, e através desse filme também a gente vê o poder de Deus, né? O quão grande ele é e o que ele pode fazer. Então, essas são as minhas indicações. Sheila, tem alguma indicação? Eu acho que elas já falaram, né? Eu também gosto do Príncipe do Egito. E livros, eu gosto daqueles livros da Paulus, tem aquelas historinhas bíblicas, então eles são bem ilustrados, né? E é uma história engraçada, uma história assim, é bem divertida para as crianças e é religioso também. Então, na minha turma, geralmente as crianças têm a coleção, mas é muito legal, um livrinho fininho e conta uma história de uma maneira assim, bem agradável. Legal. Eu vou indicar aqui 2 livros, mas é para os pais, talvez, lerem com as crianças, tá? Um é esse, chama Eu Creio, que é um livro super simples também, e tem o conteúdo, vamos dizer assim, o básico aqui, que a gente fala da catequese aqui, e tem uma linguagem super simples, tem alguns exemplos, e eu acho que é super legal também dos pais lerem com as crianças. E o outro é o YouCat, né, que é o nosso catecismo aqui da igreja, que acho que também vale, inclusive tem um aplicativo no celular que chama YouCat, e ele gera lá, você consegue ver uma oração por dia lá, ele bem interativo lá, o aplicativo também do YouCat ali, e dá para ver de uma abordagem bem legal lá, que eles trouxeram ali algumas passagens da Bíblia. Tem conforme você vai fazendo, né, ele propõe uma missão para você fazer o aplicativo, né, de você ler o Evangelho, de você ler alguma coisa da Bíblia, de entender alguma coisa, e conforme você for fazendo isso, é como se fosse, entre aspas, um joguinho, né, você vai ganhando pontos, né, de cada missão que você cumpre todo dia, né, então, assim, é um aplicativo bem legal, que é da igreja, né, e chama YouCat. Então, eu estou aqui me dando o celular para mostrar para vocês. É um aplicativo aqui, chama YouCat, tá vendo? Daí tem aqui a leitura, tá vendo? Tem a leitura da Bíblia do dia, e daí tem uma missão que ele vai dando, assim, é super bacaninha esse aplicativo aqui. Acho que vale a pena, já que todo mundo tem um celular, então vamos usar o aplicativo direitinho. Então, meninas, para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final aí, para todo mundo que está ouvindo vocês ou que vai ouvir essa live depois. Tem muita gente que assiste depois, não consegue assistir agora no horário ao vivo, mas assiste depois. Vamos lá, Sheila, começa por você. Você foi ótima, Sheila. Bom, eu anotei aqui porque é um momento único, né, na vida da gente. E assim, é a hora de. Não, eu posso te chamar de novo, Sheila, para participar de outra, não precisa ser único, não, pode te chamar de outras, não tem problema. 3 meses, assim, para me recuperar. Bom, eu quero apenas agradecer. Então, eu quero agradecer a Ieda, que foi que me ajudou no início da catequese, né? Então, pela força, pela paciência que ela teve comigo e pelo empurrão que ela me deu. Porque foi ela que me deixou com uma turma de 30 crianças sozinha, sem apoio de ninguém, né? E fez com que realmente eu me tornasse aquilo que eu sempre quis, que era ser catequista. Então, deixei de lado minha timidez, minha tristeza, fui obrigada, mesmo sem ter filhos, eu era solteira, né? Uma adolescente, na verdade, 12 anos, e eu fui obrigada a me inventar. E, por último, né, e o principal, os meus pais, a minha irmã, minha filha, meus amigos, todos que me acompanharam,
né? E sempre me dando força, me dando coragem para que eu nunca desistisse. E eu coloco assim, coloque Deus na frente de tudo. Quando a gente agradece a Deus, quando a gente agradece o que a gente tem, Deus manda o que a gente não tem. Então, assim, é todos os fatores. Muito bom, Sheila. Vai lá, Júlia. Eu tô pensando aqui, era melhor eu ter escrito também, porque não vai sair muita coisa. Eu queria agradecer primeiro pela oportunidade. Eu entrei recentemente, mas é muito gratificante poder já compartilhar um pouco, mas muito importante do que eu tenho. Agradecer também ao Toninho, ao Valdo, principalmente esses dois, que ficavam sempre um do lado, né? Puxando minha orelha e falando, vai, acredite, você tem potencial. E a minha avó, principalmente, porque ela que desde pequena sempre esteve ali, né? E para todos que não desistam, que sempre olhem pelo lado bom, que tudo vai melhorar, que tudo vai ser melhor e tudo sempre há de ficar melhor, né? Então, nunca desistir, nunca perder a fé. Legal. Vai lá, Lisana. Bom, eu vou mandar um recadinho primeiro para os pais, né? Vejam a importância que vocês têm na vida dos filhos de vocês, né? Então, participem da vida dos filhos de vocês, rezem com os filhos de vocês. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, né? Então, eu acho essa frase assim muito forte. E é o que dizem, né? Com Deus é difícil, sem Deus é pior ainda. Então, a gente tem que ter fé. Nós estamos passando aí um momento muito complicado, né? Onde muitas pessoas, muitas famílias começaram a passar por dificuldade, perderam seus empregos, consequentemente perdem a casa, perdem a dignidade muitas vezes, né? Então, vamos ter fé e oração em cima de oração, que é o que vai salvar. Né? Eu acho que essa é minha mensagem final, é fé. Vamos ter fé, esperança e não desistir, né? Bem, eu quero agradecer a coragem de vocês três. Eu sei quanto foi difícil para a Sheila estar aqui e quantas barreiras ela venceu e venceu bem. Você foi super bem mesmo, assim. Parece que já fez várias outras, de verdade. Então já dá para convidar você para fazer outras aqui. Então estou super animada agora com isso, né? Daí obrigada, Sheila, Júlia, Lisana, assim, pelo desafio, né? A gente tem o nosso grupo de catequistas. E vocês três toparam o desafio aqui de a gente falar um pouquinho, né, do trabalho que tem essa pastoral dentro da nossa comunidade, né, lembrar aqui do Marquinhos, né, que é o nosso coordenador aqui da catequese, né, que sempre nos apoia, sempre está compartilhando também as coisas para que a gente possa também aprender um pouco mais todo dia, e sempre incentiva, nos defende, então, assim, então acho que é bom também lembrar aqui do Marquinhos, né? Acho que quando a gente tem um grupo, né, um time, né, de catequistas, né, organizados, né, que estão lá de fato unidos no propósito, a coisa fica muito mais fácil, com certeza fica muito mais fácil, né? E eu também quero agradecer todo mundo que participou, né, os pais e os catequizandos meus aqui, que eu sei que participaram aqui, que também estavam assistindo. E dizer que, assim, né, pegando um pouco do que a Lisana falou, né, assim, que Deus sempre está com a gente, né, onde a gente vai. Então, acho que desistir, pegando um pouco do que a Júlia até falou, desistir não tem que estar no vocabulário, né, então, assim, então, porque Deus está ali com a gente sempre, acho que é isso que a gente tem que lembrar. E, então, gratidão aí por vocês terem topado esse desafio, e quem sabe, né, mais para frente a gente não faz outras, né, para a gente talvez falar de um assunto mais específico aqui, falando aqui da catequese, tá? Eu vou ler aqui os últimos comentários, só para ver se a gente tem mais alguém aqui, vamos ver, colocar aqui. Daí tem a Nélia aqui, falou, olha aí, Priscila, tem o ex-catequizando e crismando assistindo essa live, o Guilherme Vitório. Acho que é catequizando dela, acredito eu. E
Depois tem várias carinhas e coraçõezinhos aqui da Marinês, da Socorro. E daí tem aqui o José Pedro, ó, que Deus abençoe vocês na caminhada e parabéns pelo trabalho de vocês no caminho da evangelização. Daí a Marcinha arrasou, querida amiga de fé, Sheila. Né? A Marcinha estava aí falando para você, tá? Daí a Socorro, parabéns. Daí o Noel falou, a Sheila tinha medo e arrebentou nessa live. Imagine se não tivesse medo, então. Tá vendo? Obrigada. Daí a Marlene aqui falando parabéns também. Então, acho que, puxa, muitos agradecimentos aí. Eu acho que falando aqui dos avisos, lembrando que as nossas missas são às quartas e sextas, às 19 horas. Elas são online e presenciais, né? A gente ainda está com esses 2 horários, né? Decorrente aí da questão da pandemia. E toda a parte presencial é com todas as recomendações que o Padre Dirceu já vem falando nas missas online, né? Então, de máscara o tempo todo, a questão do álcool gel, a temperatura, distanciamento, né? Coisas que ele já vem colocando. E também no domingo, né? Tem a presencial às 8, às 10 e às 18, só que online no domingo é às 10 horas, né? Então, a gente tem uma missa online que é o horário que a gente já vinha praticando. E a próxima live, né, depois de tantos pedidos, né, então vai ser uma segunda edição da Live Caipira, né, que a gente colocou aqui tudo junto, misturado, né, o Zé e o Afonso, até para a gente poder fazer uma homenagem aí para o Dia dos Pais, né, então vai ser sábado, né, então a gente pode ficar sem hora para acabar, né, então a gente vai fazer a Live Caipira no sábado, né, então já reservem aí na agenda aí que sábado tem a Live Caipira aí dos meninos, tá? E mais uma vez, boa noite. Muito obrigada quem estava acompanhando a gente aqui até agora, quem vai assistir depois. Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho aqui do conteúdo, que vocês também conheçam, né? Tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de um pedacinho, né? Das pessoas que são catequistas hoje na nossa paróquia. E se sintam à vontade de vocês também virem para o grupo, de também serem catequistas, e catequista nunca é demais. Então, a gente tem bastante trabalho, é só chegar que a gente passa trabalho, se a gente trabalha, tem bastante. Então, muito obrigada a todos e boa noite. Meninas, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Um beijo, viu?